Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus, amados. Já bem avançado o processo de recuperação, né, da inflamação nas cordas vocais. Estamos de volta a passear na Escritura Sagrada com o quadro A Voz do Divino, que é o momento da ministração da Palavra de Deus, da abordagem que fazemos sistemática no momento do Novo Testamento. Quando terminar o Novo Testamento, eu estarei fazendo do Velho Testamento com a graça de Deus. Lembrando que as nossas abordagens, elas não são fantasiosas, não são, expositivas, não são nesse formato, né, que preconiza, né, a homilética, né? É simples, é bem natural, é bem espontânea, porém uma proposta bem pragmática. Não é de versículo por versículo, mas é pela inspiração, posso até dizer, do Senhor, focada em algum ponto que eu, a princípio, acredito é de interesse dos irmãos, ou do meu interesse de comunicar aos senhores, e acredito que o Espírito Santo também nos dá essa, nos dá essa direção e nos direciona a exatamente falar aquilo que eu penso ser da minha vontade, do meu interesse, ser do interesse do divino. Eu coloco a minha fala me pontuando, me colocando como primeiro agente dessa motivação, para que você não pense até que eu sou espiritual demais, nem esteja me ensoberbecendo de ser usado por Deus, né? Eu quero que ele apareça e eu diminua. Mas eu entendo, confesso a vocês, que não por trás, mas à frente de tudo isso está o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca está por trás, o Espírito Santo sempre está à frente. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E chegamos a 2 Tessalonicenses, que só tem 3 capítulos. Poderia até abordar todos de uma só vez, não por competência, mas pela unidade do assunto do que se trata, 2 Tessalonicenses, mas é uma unidade que se caracteriza por alguns manifestos na fala de Paulo, lembrando que a igreja em Tessalônica era uma igreja focada, vamos dizer assim, nos eventos finais. Inclusive é nome de um livro muito bom, né? É uma igreja focada na matéria que a gente chama na teologia de escatologia, que são os eventos futuros. Desde a volta de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja, que é um assunto tratado com muita insistência nessas epístolas, até a escatologia, se refere aos episódios que precedem a volta de Jesus, até o juízo final, que é quando céu e terra somem
A gente fica diante de Deus, supostamente num vazio, em um marco zero, para de lá os salvos irem para a eternidade com Deus e os perdidos irem para o inferno com Satanás, seus anjos e todos os que se esquecem de Deus. Escatologia é uma doutrina, é uma matéria, aliás, voltada para esse assunto. E a igreja de Tessalônica era muito voltada para essas coisas. O interessante é que a gente percebe que ainda hoje nós temos pessoas que querem inclusive ler logo o livro de Apocalipse, né? Eu me lembrei agora da igreja de Tessalônica e me lembrei agora dessas pessoas que têm um fascínio pela igreja, que tem um fascínio pelo livro de Apocalipse, né? Novo convertido quer ler Apocalipse. É como se Apocalipse fosse um livro de tragédia, de catástrofes. Sim, ele registra eventos futuros assim como a abertura dos selos, com o toque das trombetas, com o derramar das taças. Mas Apocalipse não é catástrofe, Apocalipse é revelação. A gente que deturpadamente associa as situações catastróficas, a gente diz, rapaz, está acontecendo um apocalipse ali, que é quando há uma enchente, há destruição, há desmoronamento, há incêndio, há fogo, há tiroteio, há morte, há acidentes automobilísticos, né? Acidentes naturais, acidentes climáticos, né? Cósmicos, sociais. A gente pensa que a gente diz apocalipse, né? Mas apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação, né? O interessante também é que, observando o comportamento dos irmãos em Tessalônica, eles não só eram fascinados pelos assuntos futuros, principalmente a volta de Jesus, mas eles cuidavam de responder a essa temática. Eles cuidavam de responder a essa temática, porque não adianta eu estar fascinado, por exemplo, em missões e não evangelizar. Não adianta eu estar fascinado em missões e não evangelizar as pessoas que me ladeiam, meus vizinhos, onde eu moro, onde eu estudo, onde eu trabalho, onde eu chego, por onde eu passo. Não adianta eu ser fascinado por missões, em estudar e procurar conhecer, e não sou pragmático, não ser proativo. Não adianta. Não adianta eu me especializar no tema oração e eu não orar. De que adianta? De que adianta eu me fascinar pela sociologia, pelo bem comum, pela fraternidade, pelo altruísmo, e eu ser egoísta? Que adianta eu não estender, eu buscar esse assunto e não estender a mão para o oprimido, para o necessitado, para o faminto, para o sedento, para o descalço, para o nu, para o enfermo? Que adianta? Entende, irmãos? Que adianta? Não é? Eu dizer Senhor, Senhor, e não me coadunar com Ele para ter comunhão com Ele. Que adianta? O que eu acho interessante em Tessalônica era que os crentes eram voltados para o advento do arrebatamento da igreja, que se dá com a vinda de Jesus Cristo, mas eles cuidavam de ser vivenciáveis
dessa matéria. Eles cuidavam de ser pragmáticos nessa matéria. Eles cuidavam de ser proativos. Eles cuidavam de vivenciar. Essa é uma das coisas que está faltando muito em nosso meio. A gente está falando de muita coisa, mas vivenciando pouco. Eu tenho feito um esforço tão grande, irmãos, comigo, de procurar vivenciar o que falo, seja antes ou depois, ou durante. Porque uma coisa que eu já ensinei às ovelhas que congregavam comigo, que parassem de julgar os pregadores. Primeiro, que a vida do pregador é um problema dele, né? Como a vida do ouvinte é um problema seu. A sua vida é um problema seu, a minha é um problema meu. Amém? Eu tenho dito direto, cuide de salvar a sua alminha. Porque as pessoas, quando estão ouvindo o pregador, ficam assim: será que vive tudo isso que está pregando? Será que faz isso mesmo? Poxa, irmão, se ele faz, se ele não faz, é dar conta de ninguém. Primeiro, Romanos, Paulo nos ensina que cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Primeiro, é importante pontuar isso. Segundo, aos pregadores eu tenho dito: não deixem de falar, porque eu me lembro que quando eu mais novo convertido, eu escutei alguns pregadores mais velhos dizendo: irmão, se você não vive, não pregue. Aí, irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês que eu tenho aprendido ao longo dessa minha caminhada. Se a pessoa fosse pregar o evangelho por moralidade pessoal, ninguém tinha moral para pregar o evangelho, porque o teto de todo mundo é de vidro. Você pode não ter o pecado de fulano, de Beltrano, de Ciclano, mas você tem os seus pecados. Por isso que quando os homens estavam com aquela pedra para jogar na mulher, Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou. E ninguém jogou pedra nela. E todos eram safados, né? E todos que foram para a cama com ela, e todos eram adúlteros? Não. Mas cada um tinha certamente os seus pecados, que logo acendeu ao alerta: aceita, eu não sou adúltero, mas sou mentiroso. Eu não sou mentiroso, mas eu sou checheiro. Eu não sou checheiro, mas eu sou fofoqueiro. Eu não sou fofoqueiro, mas eu... Entende? Até porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. O pecado na Bíblia, ele só tem duas classificações: omissioso, que é quando eu deixo de fazer o que eu sei, e o comicioso. Comicioso também é chamado pecado de ignorância. Também chamado de pecado oculto. Oculto a quem? A Deus? Não, porque Deus vê tudo. Oculto ao irmão? Não, porque não é da conta do irmão meu pecado. Mas oculto a mim, porque de repente eu não sei que o que eu estou fazendo é pecado. Entende agora? Por isso que ele é chamado de pecado oculto, ou pecado por ignorância, ou pecado comicioso. São só essas duas categorias de pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Aí eu tenho dito aos pregadores, porque a gente às vezes está falando, a gente está pregando, tal, aí vem aquela mensagem, por exemplo: irmãos, ore. Aí o pregador recebe aquela mensagem, na hora de entregar ele fica: eita, rapaz, entrega ou não entrega? Porque eu não estou orando. Eu não estou orando. Irmão, evangelize. Aí vem aquela mensagem, o pregador fica... Tem aqueles irmãos, né? Não tem nenhuma toalha aqui para eu fazer. Aqueles profetas, né? Que eu vejo a hora estourar. Fica... toda a mão na boca para não entregar. Mas por que, irmão? Deixa eu dizer, que palhaçada é essa? Isso é palhaçada, rapaz. Se você receber de Deus, você entregue. Se for de Deus, entregue. Aí você diz: mas eu não estou vivendo. Então passe a viver depois. Porque a palavra é sempre para quem escuta e para quem prega. A palavra não é só para quem escuta. A palavra é para quem prega também.
Louvado seja o nome de Jesus. Então, se você recebe a mensagem e é algo que você não está vivendo, passe a vivenciar depois, porque é para você a palavra também, pregador. Aí você que é ouvinte, cuide de vivenciar também. É como eu digo às pessoas que não são convertidas, que não querem se converter por causa do testemunho do pastor, do irmão, da irmã, sem vergonha, que não dá testemunho, que não dá exemplo, lá. Aí a pessoa diz, para ser crente que nem fulano, eu prefiro não ser. Ah, pois eu tenho uma notícia muito triste, vai se encontrar tudinho no quinto dos infernos. Hoje eu estou melhor e estou com raiva. Louvado seja Deus, com raiva do inimigo, irmão. Né? Aleluia. Aí quando o pastor está com raiva do inimigo, que é sempre, diga-se de passagem. Aleluia. É porque o inimigo fica botando minhoca na cabeça das pessoas, fazendo umas quererem ser melhor que outras, inclusive alguns pastores, querendo ser melhor que algumas outras ovelhas. E quando a gente vai e descobre seu antecedente é mais sujo que puleiro, é mais sujo que... Como é o nome do lugar do porco? Que o porco fica lá no lugar dele? Chiqueiro. Chiqueiro. Aí fica querendo dar uma de gostosão, de santão, de divino. Aí por tudo quer disciplinar as pessoas, por tudo quer expulsar os irmãos da igreja, como se primeiro a igreja fosse dele, como se o céu fosse dele. Contudo, fica oprimindo os irmãos. Então não adianta eu me preocupar com a determinada matéria e não ser correspondente a ela de forma positiva. Não adianta eu falar de amor e não viver. Mas por isso eu vou deixar de falar? Não. Eu devo continuar falando e procurar viver. Ah, então se eu não oro eu vou parar de falar de oração, pastor Amaro? Não. Eu quero que você continue falando de oração, mas é importante que você ore. Não sou eu que quero não, é uma necessidade sua. Ah, então pastor Amaro, eu não estou fazendo boas ações, eu vou parar de falar sobre as boas obras. Não, você deve continuar falando sobre as boas obras, mas você deve procurar também ser pragmático. A igreja de Tessalônica pensava na volta de Jesus, mas ela vivia em função disso. E Paulo, louvado seja Deus, glorifica a Deus por causa da fé dos irmãos, que crescia muito. A caridade de cada um deles aumentava uns para com os outros, porque temos dito, à luz da Escritura Sagrada, que a relação sociável é termômetro da relação com Deus. Eu sempre cito Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas. Louvado seja Deus. A igreja de Tessalônica era uma igreja paciente, cheia de fé, em meio às perseguições e aflições que suportavam. É isso que Jesus quer que nós ponhamos em prática. Esse testemunho de Paulo à igreja de Tessalônica não está aqui por acaso, porque é bonito. Não. Isso é uma mensagem indireta. Isso é uma mensagem. Louvado seja Deus, que o pessoal chama aí de subliminar. Pronto.
Mensagem subliminar não é só no aspecto negativo, como alguns acham. Isso é para entender. Inclusive, não só o que está escrito no Velho Testamento, mas o que está escrito no Novo, para nós, desta contemporaneidade, serve de exemplo. Paulo refere-se a isto em Coríntios, se referindo ao Velho Testamento para os irmãos do Novo, em especial para a igreja de Coríntios, mas serve para nós. Ora, 1 de Coríntios 10, 11, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. E eu quero dizer a você que isso aqui de Tessalonicenses é para nós como figura, está escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, está mais perto de que da época deles. Está mais perto de que quando Paulo escreve em meados dos anos 51 a 52 depois de Cristo esta carta aos Tessalonicenses. Está mais perto. Louvado seja o nome de Jesus. Paciência e fé em toda a perseguição e aflição que suportais. A igreja de Tessalônica, ela suportava a perseguição, a aflição, por causa da paciência e fé que eles tinham, aleluia, na volta de Jesus. Jesus está voltando. Significa dizer que o que é mortal vai se revestir de imortalidade, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Isto significa dizer que toda lágrima, aleluia, vai ser enxugada do nosso rosto. Isto significa dizer que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais tribulação, não haverá mais aflição, não haverá mais problema. Glória ao nome de Jesus. Sejamos crentes amados para ir morar no céu, porque se esperarmos em Cristo só nesta vida, disse Paulo, somos os mais miseráveis dos homens. Se você é crente só em função de ter saúde, de se dar bem financeiramente, de se dar bem profissionalmente, de se dar bem empresarialmente, de se dar bem politicamente, porque até politicamente, até para se eleger, a turma está usando o evangelho, né? Se você é crente só para se dar bem com relação às obras infrutuosas das trevas, para olho grande não pegar em você, olho gordo não pegar em você, macumba não pegar em você, catimbó não pegar em você. Se você é crente só em função disso, você é um crente derrubado, desculpa dizer a expressão, mas é verdade. Seja crente para morar no céu, e tudo isso de bom, de bênção, terá imensa probabilidade de acontecer na sua vida. Seja crente para morar no céu, porque tudo isso de bom, de bênção, porque bênção é aquilo que contrasta com maldição. Eu até já disse uma vez aqui que eu chamo as pessoas de bênção. Oi, bênção, pode ser o bênção. Aí a irmã chegou para mim e disse, pastor Amaro, eu não gosto quando me chamam de bênção. Eu disse, tá certo, maldição. Mas ela, não, pastor. Né? Porque o que não é bênção é maldição, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu agora me lembrei do hino da banda Ação e Louvor, né? Festa de crente, a gente ri, a gente chora. É que são as ministrações do pastor Amaro. Tem hora que ele chora, tem hora que ele ri, tem hora que ele fala com raiva. Glória a Deus. É isso, o evangelho é essa coisa gostosa, flex. É essa coisa espontânea, essa coisa maleável. É maleável no sentido de, sabe, não é rígido. O evangelho não é um engessamento. Eu preciso que você escute
a abordagem, eu acho que é de Colossenses, né? Que eu ministro ali, como a pessoa deve ser crente. Porque as pessoas às vezes ficam pensando, rapaz, se eu for crente, como é que vai ser minha vida? O que é que eu devo fazer? Eu vou mudar? Como é que eu vou mudar? Porque tem gente que acha que depois que se converter vai parar de ter sede, de ter fome, de ter necessidade fisiológica. Não, você vai continuar gente. E comum, ser comum. Né? O que vai diferenciar é o perdão dos pecados, é o nome escrito no livro da vida, é o Espírito Santo unido ao teu espírito. A tua busca a fazer a vontade de Deus, e isso está dentro da Bíblia. E isso com muita naturalidade, com muita espontaneidade vai acontecendo. E pronto. E você vai vivendo. Vivendo na fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo continua dizendo que os irmãos em Tessalônica eram prova clara do juízo de Deus, para que eles estavam ávidos por dignos do reino, pelo qual também padeceis. Então não era só flores, não era só flores a caminhada dos crentes em Tessalônica. E quem disse que este caminho para o céu é só flores? Quem lhe disse está errado. Esse negócio que a gente escuta por aí é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não é não. Não é só vitória não. De vez em quando tem umas derrotinhas. Mas pastor, mas crente conta a derrota? Conta, irmão. Ele não espera ser derrotado. Ele não espera o ruim. Até porque o pensamento de Deus para conosco é de paz, é de bênção. Mas nem tudo, quando eu me refiro à derrota, é o fato de nem tudo acontecer como nós queremos que aconteça. Nem tudo sai do jeito da gente. O que a gente entende por não ser vitória. E é derrota, na perspectiva humana, sim. Mas quando a gente entende que Deus está no controle da nossa situação, então tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Deus permitiu, então louvado seja o nome do Senhor. É esse entendimento que se deve ter. Não foi do nada que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente sabe que foi Satanás. A gente que é leitor do livro de Jó sabe que foi Satanás que foi lá e tirou. Deus só não permitiu que ele tocasse na alma de Jó. Mas para Jó chegar a essa conclusão, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que houve essa elaboração na cabeça, no coração de Jó. Que é a elaboração, pastor? A que eu acabei de falar. A que eu acabei de falar. Que é quando eu entendo que a minha vida está nas mãos de Deus. E mesmo assim, nem sempre as coisas vão acontecer do meu jeito. Se não acontece do meu jeito, então na minha perspectiva, não foi vitória. Foi derrota? Da minha perspectiva humana, sim. Mas quando eu entendo que eu estou sob os cuidados de Deus, aí foi o melhor de Deus para a minha vida. Por isso que, em outro momento, Paulo e Tiago dizem: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas não são só flores. Não é só vitória. Jesus disse o seguinte, o versículo todo é assim, deixa eu ir lá em João, porque a gente só cita ou só escuta
A gente só escuta. Eu tenho cuidado de citar o versículo todo quando eu o cito. A gente só escuta no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem até os que acrescentam, vós vencereis, e não tem isso. Porque o vencer não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade da gente. O vencer é responsabilidade sua. O versículo todo é: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Ou seja, eu estou avisando. Eu estou avisando. No mundo você vai passar por aflição. É Jesus dizendo isso. Eu estou avisando. Vos digo isso para que em mim tenhas paz. Em outra versão diz: vos digo isso para que o vosso gozo seja completo. No mundo tereis aflições. É errado, preste atenção, pregadores, irmãos amados. É errado acrescentar o que não tem no Salmo 23. Aliás, é errado acrescentar qualquer parte da Bíblia. Mas em que eu estou me referindo? Estou me referindo a pessoal dizer do Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada ou em nada, porque tem gente que fala até questão da preposição, se tem, se não tem. Mas vamos lá, para matar tirar essa dúvida, vamos lá. Até eu agora fiquei com dúvida. Glória a Deus. Salmo 23 diz assim, pelo menos nessa Bíblia que eu estou com ela: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí tem gente que fica, aí nada me faltará, e não tem. Nossa, besteira. Aí diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí tem gente que diz assim: e não vai faltar luta, e não vai faltar prova, e não vai faltar perseguição. Pelo amor de Deus, irmão, não inventa essas coisas, que nem o contexto do Salmo passava isso na cabeça de Davi. Quando ele está falando aqui do não faltar, é não faltar o cuidado. Aleluia. É não faltar a direção do Senhor. É não faltar refrigério na alma. É não faltar a presença do Senhor. É não faltar triunfo sobre os adversários. É não faltar a presença do Espírito. É não faltar a bondade. É não faltar a misericórdia. Tem nada a ver com não faltar a prova, a luta e lelele, lalala. Tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Mas também não significa que o caminho é só vitória. Tem lutas, não é só rosas, não é só vento a favor. Tem vento contrário. Mesmo fazendo a vontade de Deus, tem vento soprando ao contrário. Agora, eu sempre digo que há dois tipos de vento, né? Há duas, não é nem dois tipos de vento, há duas atitudes com relação aos tipos de vento. Uma nossa, outra do Senhor. Vamos lá. Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, Jonas foi para onde? Para Tarsis. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade, e tempestade é vento com força. Vento com força. Vento é o ar em movimento. Aí faz as águas se agitarem. As ondas sobem e o alto mar, irmão, é onda alta. No alto mar as ondas são altas mesmo. Tem onda assim da altura de um prédio no alto mar. As ondas são grandes, né? Porque Jonas estava em desobediência. A tempestade só parou quando Jonas diz: ei, é por causa de mim. É por causa de mim. Aí os homens pegam Jonas, jogam dentro do mar, pronto, aí sai daqui, pensa. Aí a tempestade acalma. Preste atenção. Em outro momento, Jesus está em Betsaida,
e vai para Genezaré e diz aos discípulos que atravessem o mar, enquanto ele está se despedindo da multidão. Quando os discípulos entram no barco, a Bíblia diz que sopra um vento forte e contrário e os distancia de Jesus. Oxente, eles obedeceram a Jesus e ainda assim um vento forte e contrário os assola, os vitima. Fica quieto, porque de meia-noite Jesus vem ao encontro deles. Oh, aleluia. Entende agora? Uma coisa é você vivenciar a tempestade por culpa sua. Outra coisa é você viver a tempestade em obediência. Quando a tempestade vem por culpa sua, quem tem que se retratar é você. Quem tem que se corrigir é você. Mas se a tempestade está vindo por você ser obediente, a responsabilidade, aleluia, é do Senhor. Ô glória! A responsabilidade é do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que Paulo diz aos irmãos em Tessalônica, e essa palavra serve para nós: a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável aquele dia em todos os que creem, quanto ao vosso testemunho foi crido entre vós. Aleluia. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra com fé, e obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu já mencionei em outra abordagem, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8, em especial 8, e o 9, para dizer que a obediência ao Evangelho não é legalismo. Porque alguns falam de obediência como legalismo. Não, né? Obediência ao Evangelho não é legalismo. Obviamente não somos salvos pelas obras, mas obedecer é termômetro da nossa crença, da nossa fé, do nosso temor. Obedecer é necessário, senão vira bagunça, senão vulgariza, senão leviana, senão mundaniza. Mas obedecer ao Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Evangelho significa norma, regra, doutrina e ensinamento. Os ensinamentos de Jesus. E quem não procura responder positivamente a esses ensinamentos, primeiro não é igreja. E por não ser igreja, padecerá eterna perdição. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que a igreja de Tessalônica, ela esperava Jesus vivenciando o seu evangelho, sofrendo perseguição, sofrendo aflição, padecendo, mas suportando, sendo resiliente. Aleluia. Se ressignificando.
Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, eu me apego a esta palavra, sabe, amados? A esse princípio. O nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós. Glorifiquemos o nome de Jesus. Glorificar o nome de Jesus não é só glória a Jesus, isso é bom. Nós que somos pentecostais, gostamos de dizer glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Passamos isso com mais vezes, com mais frequência. Mas que a nossa vida seja palco dessa glória, para que as pessoas deem glória a Deus pelas nossas vidas, nossas ações, nossas atitudes, nosso procedimento. Procure fazer isso, amém? Procure fazer isso. Louvado seja Deus. Que Jesus abençoe vocês todos. Que o Senhor nos ajude a fazermos da nossa vida palco da glória de Deus, a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Pelo nosso procedimento, pelo nosso testemunho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês todos, meus irmãos amados, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se esta palavra, ela não mexeu com você, se ela não lhe impactou, se ela não lhe edificou, se ela não trouxe nenhum consolo, nenhuma advertência, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia. Mas se ela mexeu com você, se ela lhe trouxe edificação, se ela lhe trouxe consolo, se ela lhe trouxe exortação, e se ela está fazendo você refletir e procurar ser um cristão melhor, pode ter certeza que o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.